Olá, pessoal do Grupo Os Mensageiros. Estamos aqui uma vez mais para darmos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos do genial professor Allan Kardec. Hoje nós vamos ver com Allan Kardec os espíritos superiores que esclareceram Kardec a respeito de nossa existência física, existência espiritual, etc., etc. Vamos tratar da vida espírita e sobre espíritos errantes, certo? Então vamos em frente. Na pergunta 223, pergunta muito importante, quis saber Kardec se a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? E os espíritos respondem, às vezes, imediatamente. Ou seja, por que isso? Imediatamente. São espíritos mais evoluídos, são homens ou mulheres que vivenciaram muito encarnações passadas e estão praticamente desmaterializados. Então, eles têm essa faculdade. Mas, dizem os espíritos em continuação, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos, é o que acontece com todos nós ainda, seres imperfeitos. Então, esses intervalos são mais ou menos longos. Agora, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Pessoal, tudo que está sublinhado em amarelo, na próxima tela nós vamos esclarecer melhor. Então, continuando, na pergunta seguinte, 224, Allan Kardec quis saber o que é a alma nos intervalos das encarnações. E os espíritos informam que é espírito errante. Agora, pessoal, não vamos entender errante como aquele que não sabe onde anda, que está perdido. Não. Errante é um estado que nós vamos mostrar na próxima tela e que aspira a um novo destino e o espera com satisfação, com alegria, porque sabe que cumpriu com seus deveres. E na 224A, que complementa a essa anterior, qual poderá ser a duração desses intervalos? E os espíritos respondem, de algumas horas a alguns milhares de séculos. Vejam bem que coisa incrível essa resposta, milhares de séculos que o espírito pode ficar estacionado quando ele não quer aprender, quando ele é mau, seu caráter ainda é infantil ou é primitivo. Então ele fica lá encostado, né? Não vai para frente nem para trás, fica estagnado. De resto, dizem os espíritos, não existe propriamente falando um limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Vai chegar uma hora que o espírito acicatado pela dor, ele vai se pôr a caminho. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das existências anteriores. E 224B, que complementa a 224A, essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não poderiam ser feitos
com proveito, a não ser no estado de espírito. E aqui nós colocamos uma ilustração para mostrar para vocês. No centro nós temos aqui um planeta, não é? Que pode compararmos como sendo da Terra, não é? Então, olha, para cima nós temos os mundos mais adiantados. Nesses mundos mais adiantados, nós vimos que a vida é espiritual. Eles só reencarnam se quiserem. Atingiram o topo da evolução e lá eles trabalham de acordo com as necessidades do mundo em que vivem, mas materialmente não há mais necessidade. E nos mundos intermediários, que é o centro, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro de acordo com a maioria dos que o habitam. Normalmente, nesses mundos intermediários, também chamados de regeneradores, aí já é um mundo superior ao nosso planeta. Os espíritos que aí reencarnam, eles já são mais adiantados. O mal não é tão brutal como agora nos mundos inferiores aonde nós habitamos. Porque aqui no nosso mundo atrasado, mundo de provas e expiação, que é o nosso planeta Terra, a assistência é praticamente toda material, porque a esmagadora maioria do nosso planeta é atrasada, moralmente, espiritualmente falando. Intelectualmente podem até ser bastante elevados, mas na moral eles falham rotundamente. Então vamos prosseguir. Aqui vamos explicar então o que é sonambulismo, erraticidade, livre-arbítrio e punição de Deus. O sonambulismo, pessoal, também chamado de dupla vista ou êxtase, isso aí nós vamos estudar futuramente em profundidade com o livro dos médiuns de Allan Kardec. Então, o sonambulismo é uma gradação da faculdade de desdobramento da alma ou espírito, como queiro, que possibilitam, com o auxílio do perispírito, esse órgão extraordinário que ainda pouca gente conhece, faz o intercâmbio entre os planos físico e o espiritual, as duas faces de uma só existência. Vejam só, o sonambulismo é um estado de independência da alma. No sonâmbulo, a alma ela se liberta parcialmente, mas com muita liberdade do corpo físico, mais completo do que no sonho. Quando nós sonhamos também, o espírito está parcialmente liberto, só que no sonambulismo é muito mais profundo ainda, que permite ao espírito maior amplitude ainda de suas faculdades. Ele pode ver a situação em que ele se encontra, pode ver o que se passa ao seu redor, pode ir a mundos melhores ou aonde ele deseja, afinal. Portanto, no sonambulismo, o indivíduo, embora dormindo, ele levanta-se, caminha, movimenta-se, pratica atos próprios de sua vida habitual, com relativa segurança e perfeição, procedendo como se estivesse acordado. Entretanto, ao despertar, geralmente o sonâmbulo não se lembra do que fez enquanto se encontrava nesse estado. Portanto, o sonambulismo pode ser natural ou magnético. Não há diferença entre ambos, a não ser pela forma como se dão. Um acontece espontaneamente e o outro é provocado, ou seja, pelo magnetismo artificialmente por meio de uma indução hipnótica ou magnética. Esse é o sonambulismo que explicamos assim por cima,
Quando estudarmos o Livro dos Médiuns em profundidade, nós vamos ver exemplos extraordinários coletados por Allan Kardec a respeito dos sonâmbulos autênticos. E erraticidade, o que significa? Nós já vimos isso, mas vamos tocar de novo para afirmar bem em nossa consciência. É o estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados e em processo de evolução. Ou seja, eles estão lá do outro lado esperando uma oportunidade para uma nova encarnação. Durante o intervalo de suas existências corporais, conforme definição dada por Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 32º, conforme eu falei, futuramente vamos estudar esse livro. E lá nós vamos ver com mais profundidade o que seja essa erraticidade. Então, nessa vivência, as coisas variam de conformidade com o espírito, havendo relação direta com o adiantamento espiritual de cada indivíduo e as suas necessidades evolutivas, podendo essa permanência no outro lado da vida durar muito pouco ou demorar muito tempo. Tudo depende da condição do espírito encarnado e depois desencarnado. Tudo bem? Vamos ver o que é o livre-arbítrio. Olha, esse instrumento, esta ferramenta extraordinária que Deus nos concedeu. Livre-arbítrio, para a doutrina espírita, significa que não há destino. Nós não temos um destino fixado. E não há predestinação também. Não estamos predestinados para o mal, como pensam muitos em religiões ortodoxas, não é? Que falam, por exemplo, do diabo, né? Que está predestinado ao mal para sempre. Não, isso não existe. É lenda. É coisa do passado, de 4.000 anos atrás, e que não serve mais para os pródromos da civilização que estamos vivendo atualmente. Portanto, não existe sorte nem azar, pessoal. Isto é convencionalismo humano. O futuro é construído todos os dias pelo trabalho, pelo desenvolvimento moral, intelectual, pelo estudo, pelo trabalho, através de pensamentos e ações. O espírito e seu grupo cultural escolhe e determina os seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, ou seja, o livre-arbítrio. A evolução é o fundamento da vida e ocorre pela aquisição de conhecimentos em sentido amplo, técnico, afetivo, emocional, moral, filosófico, científico e religioso. O espírito adquire conhecimentos novos através das experiências no mundo material, vivências e convivências acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Esse é o livre-arbítrio espírita, como nós entendemos que deva ser. E é um instrumento que Deus deu para nós, hein? Quando o espírito ensaia para a vida material, ele não tem conhecimento nenhum, ele é ignorante de tudo. Mas Deus, em sua extrema bondade e justiça, ele confere. Você vai estrear no mundo material e nós vamos te dar esta ferramenta preciosa, o livre-arbítrio, para você escolher que caminho você quer seguir, ou do bem ou do mal. E quase sempre, pessoal, nós sempre escolhemos o caminho errado. Agora, punição de Deus. Pessoal, Deus não pune, Deus não castiga, Deus é justo, Deus perdoa infinitamente os nossos erros.
E segundo os ensinamentos espíritas, podemos afirmar com toda a segurança que Deus não pune. Não acredito no que falam em religiões que Deus castiga. Não. Deus dá preciosas oportunidades. Erramos, vamos reparar o erro em novas situações, em novas encarnações. Deus é justo e ele perdoa essas faltas que cometemos. Aliás, não é por isso que Jesus, nosso mestre amado, fez constar na oração dominical. Ele exclamou: Pai, perdoa as nossas faltas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, está aí, não tem como, é isso aí, pessoal. Então, ficamos conhecendo sonambulismo, erraticidade, livre-arbítrio e que Deus não pune ninguém. Vamos em frente? Prosseguindo, pergunta 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? E a resposta é lógica: não, pois há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Estado normal do espírito é o mundo espiritual. Então, nesse seu estado, o espírito é livre para buscar aquilo que ele gosta, não é? Os espíritos evoluídos, eles buscam os seus parceiros que se assemelham a eles em estudar, em trabalhar, etc. Não é? Cada um segue o seu destino. Os maldosos vão se encontrar com outros maldosos e vão prosseguir vivendo como eles gostam de viver. Na pergunta 226, pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Resposta: os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição, eles não são errantes, porque o estado deles é definitivo. E eles não mais vão encarnar e só encarnarão se quiserem. E assim mesmo, para missões muito elevadas, como, por exemplo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros luminares que passaram pela Terra, deixando um rastro de luz, de energia e de bênçãos para todos aqueles que recolheram os seus ensinamentos e o seu amor. E daí, Kardec, não é, o genial codificador da doutrina espírita, ele diz o seguinte: no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus. Nós já vimos isso. Vamos falar mais um pouco. Pelas quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao Estado, podem ser encarnados, quer dizer, ligados a um corpo material, ou errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, porque a cada encarnação nós adquirimos alguns pontos a mais. Porque, olha, pessoal, uma determinada virtude, como a calma, a paciência, a tolerância, para aqueles que nos querem mal, é uma dificuldade, não é em uma encarnação, em duas ou três, são muitas para a pessoa adquirir essa tranquilidade, essa paz, paz de espírito. Então, os espíritos puros ou perfeitos, eles não têm mais necessidade de encarnação porque atingiram um estágio altamente evolutivo e nós colocamos aqui uma ilustração simples, fácil de ser entendido. Nós temos aqui, podemos classificar em três ordens principais. Na primeira ordem, nós temos os espíritos puros, e nós colocamos aqui Jesus, nosso mestre, que é espírito puro. Ele tem o comando material e espiritual de fazer o nosso planeta progredir. Depois, na segunda ordem, temos os bons espíritos, esse que está assim retratado, ilustrado de branco.
São espíritos benévolos, espíritos que já atingiram um certo grau, que são bondosos, que amam aqueles a quem eles socorrem, não é? Quando nós pedimos ajuda. E na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos de preto, que somos todos nós. Nós aqui encarnados, claro, com as exceções, mas a exceção não faz a regra. Nós somos imperfeitos, nós estamos trilhando com muito amor, com muito carinho e com muitas dificuldades para sairmos desse estado de imperfeição. E é claro que chegaremos à segunda ordem futuramente. Isso não tem. Olha, não precisamos nos desesperar. Nós temos a eternidade pela frente. Então, vamos em frente. Agora vamos ver aqui, pessoal. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Esse é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para explicar melhor para vocês. Esses mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Agora, nos mundos intermédios ou intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acha e da destinação que traz, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, e nós já mostramos isso, né? O homem das cavernas, que somos todos nós viemos de lá, pessoal. Não tem como querer fugir disso. Nós já estivemos lá e agora estamos aqui. Decorreram milhões e milhões de anos, fomos evoluindo e estamos aqui no plano terreno, ainda um mundo atrasado. Então, esses mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ali eles vão trabalhar, vão aprender, vão sofrer, não é? E no trabalho, nas dificuldades que eles vão sustentando, né? Aqueles que suportam sem se rebelar, sem blasfemar, esses têm a possibilidade de evoluir mais rapidamente. Hoje nós temos os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Esse é o mundo que nos espera, pessoal. Nós vamos sair desse planeta Terra e vamos para esses mundos de regeneração. Lá já é um mundo assim mais pacificado. Ainda existe maldade, mas não como agora em nosso mundo. E depois nós temos os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Então aí, nossa, é uma maravilha, né? Nós estaremos lá, pessoal. Pode demorar milhões e milhões de anos, mas chegaremos lá. E depois nós temos os mundos celestes ou divinos, não é? Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Nossa, se amanhã ou depois nós tivermos tempo, né, de estudarmos depois o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec nos mostra o Jesus, não esse Jesus curador, esse Jesus taumaturgo, não é? A curar membros anquilosados, não. Esse é Jesus amor que nos protege, que nos ama. E colocamos aqui, pessoal, uma ilustração.
segundo o grau dos seus habitantes. Nós colocamos aqui os mundos primitivos, não é, que simbolizado por esse planeta vermelho, né, rubro, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. E daí eles vão progredindo, vão trabalhando, e eles vêm para esse mundo azulado de provas e expiações, aonde predomina o mal, mas é o mundo que nós vivemos. E se estamos aqui, é porque erramos no passado, porque ninguém está aqui porque gosta. Não, estamos aqui para trabalhar, somos estudantes que negligenciaram o estudo em encarnações passadas e repetimos de ano. E agora, como repetentes que somos, vamos fazer esforços para não tornarmos a repetir de ano, ou seja, de existência. Depois nós temos os mundos regeneradores, aonde todos aqueles que não são beligerantes, que amam, que trabalham, que são honestos, esse é o mundo que aguarda, não é, a todos aqueles que procedem no bem. São almas ainda que tenho que espiar, mas já é um mundo mais preparado, onde eles podem com mais tranquilidade estudar e se preparar. Depois nós temos os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. É o mundo próprio desses espíritos que muito contribuíram para si próprios e para os outros que trabalharam, que amaram. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde só reina o bem. Então, vejam vocês, pessoal, que esse é o nosso trabalho para o dia de hoje. Agradeço de coração a boa vontade de vocês de nos ouvir, de nos assistir, e estamos aqui, não é, dispostos, sempre que houver alguma pergunta, estamos aqui para esclarecer a todos. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus e estaremos sempre às quartas-feiras com essa mesma disposição de levar a cultura, o conhecimento espiritual para todos aqueles que desejam aprender. Até lá, fiquem na paz de Deus. É o que desejamos de coração.